Sejam todos muito bem-vindos ao Work Talks, o seu podcast do mundo business. Eu sou Danilo Urbano, CVO da Workline, e hoje eu recebo uma pessoa mega especial, uma parceira de negócios, Ximene Vilar, arquiteta, mais de 10 anos de mercado como arquiteta. Então, seja muito bem-vinda, Ximene. Obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha jornada, né? Que maravilha. E antes da gente continuar, deixa eu falar sobre o nosso patrocinador, a Plumes, com mais de 2.500 clientes. É uma ferramenta de CRM que eu uso e super aconselho. Aprendi a usar essa ferramenta. Todos os meus processos hoje correm dentro do Plumes. Geração de propostas, geração de demandas. Então, clique no link fixado e você vai ter mais informações. E também acesse o QR Code que vai estar aqui nessa tela para você. Ximene, mais uma vez, muito bem-vinda. Eu queria que você contasse um pouco para nós sobre essa jornada sua aí de arquiteta, empreendedora. A gente vai ter muita coisa para falar aqui hoje, então vamos aproveitar esse momentinho que a gente trocar essa ideia. Vamos sim. Falar de mim é contar a minha história, não tem jeito. Falar do escritório Ximene Vilar Arquitetos é falar da minha história, né? E falar de como tudo começou já é um passinho no empreendedorismo, né? De quantas caídas eu tive, de quantas vezes eu tive que me levantar, porque realmente não é fácil, né? Para uma empresa hoje se manter de pé. E o arquiteto, eu sempre costumo dizer para todo mundo que me acompanha que o arquiteto ele tem que ser um pouquinho de tudo, né? Ele tem que ser não só arquiteto, mas ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um pouquinho de administrador, de gestor, ele tem que ter esse conhecimento de gestão, de marketing. Então, o escritório de arquitetura ele pede um pouquinho desse conhecimento para poder você dar aquele start, né? Na sua vida profissional aí como arquitetos e decoradores. Eu entendo que você tem que ter uma veia administradora também, porque você acaba te jogando a bomba, né? Ali, você que tem que administrar todo o budget do cliente, fazer orçamento para ele, ou seja, você tem que ter uma equipe para cuidar disso para você, enquanto você também tem que usar a sua imagem para vender, né? Então, eu entendo que o escritório de arquitetura é um baita empreendimento, profissionais têm que estar engajados com o cliente, tem que fazer muito rapport com o cliente, ter essa conexão, porque senão eu entendo que o cliente acaba não tendo a confiança também, né? De deixar os negócios dele nas suas mãos ali, né? Seja o cliente corporativo, seja o cliente residencial, né? Que obviamente acho que a grande parte dos seus projetos são mais voltados para a área residencial, né? Sim. Mas a gente faz grandes negócios em parceria aí, né? Graças a Deus. Né? Aprendam isso aí, vocês, a Workline. Vamos fazer propaganda. Mas é meu jabá também, né? Aqui, ó. Com certeza. Não, o arquiteto, ele tem essa questão de trabalhar com o sonho do outro, né? De realizar o sonho do outro. Então, a experiência que eu tenho hoje, ela consegue fazer com que eu consiga ter essa administração do que o cliente quer investir naquele espaço, naquele apartamento, naquela casa, porque isso você vai adquirindo ao longo dos anos, né? Então, organizar essa parte financeira do cliente realmente não é difícil, mas é um desafio muito grande dentro do escritório, mas não é impossível, né? Então, quando o cliente ele chega para a gente e fala, quero investir X, eu consigo chegar para ele e falar assim, você vai conseguir ir até o fim. Ou eu consigo falar, não, você não vai conseguir ir até o fim. E a gente concentrar o dinheiro do cliente no que de fato importa para que aquele sonho seja realizado. O que pode esperar, caso seja necessário? Então, a gente tem que ter esse pouquinho de conhecimento aí. Isso é um dos modelos da arquitetura, né, do escritório de arquitetura que eu mais admiro, porque toda a administração de uma obra, praticamente, passa para todo mundo. Apesar que, às vezes, o cliente contrata uma administradora de obras e tudo, mas você acaba alimentando as informações para essa administradora, né? O orçamento do cliente já é trabalhado desde o início do projeto. Sim. Né? Então, a gente senta com o cliente, faz aquele briefing, a gente consegue anotar ali tudo que ele quer, entrar um pouquinho na cabeça dele. Quando chega nessa fase de obra, a gente já definiu toda a estética do projeto. Então, a gente já tem noção se ele vai gastar com a cadeira X ou com a cadeira Y, com a iluminação X, com a Y. Então, isso tudo tem onde o dinheiro dele vai ser empregado. Agora, para uma obra, como você abordou aí, ela ser bem gerenciada, ela precisa de uma gestão. Sim. Ela precisa de uma pessoa específica para gerenciamento de obra. Hoje a gente tem parceiros dentro do nosso escritório que prestam esse serviço. Então, é uma parceria, né? A gente não faz esse serviço, que para mim, gerenciamento de obra, a pessoa tem que estar ali.
full time na obra. Sim, Nós não temos como fazer esse tipo de serviço. O nosso gerenciamento, o nosso acompanhamento, ele vai de acordo com as demandas do cliente, através de visitas técnicas, através de um acompanhamento virtual, né? Hoje em dia tem como você controlar virtualmente uma obra. Mas a gente sempre indica um gerenciamento de obra para obra, porque isso tira dor de cabeça e uma organização financeira melhor, com certeza. Com certeza. E assim, o cliente não tem tempo, né? Não a não ser tem. aquele cara que já seja aposentado, que quer se dedicar, que quer economizar, apesar de eu achar super barato você ter um administrador que pague 2 mil, 3 mil, 5 mil que seja, mas olha só, essa pessoa, obviamente, uma pessoa competente, tem experiência para isso, ela administrar isso para você. Eu sou um cara que aprendi que não tem nada melhor que você terceirizar coisas. Eu não vou comprar, eu tenho condições de comprar uma lancha hoje, eu não compro uma lancha. Eu uso uma lancha uma vez por ano. Para que eu vou comprar uma lancha? Eu vou lá e alugo aquela lancha, eu pago aquele valor que corresponderia a 2 meses de marina que eu teria minha lancha, teria um bem depreciável. Então, aí eu vou parar o meu tempo, que custa caro, meia hora, para poder ficar administrando isso. Então, eu contrato pessoas de confiança para que possam administrar isso para mim, né? Da mesma forma, quando a gente contrata um profissional de arquitetura que está mexendo com os sonhos dele mesmo ali, verdade. Né? Então, é um jogo de confiança muito, muito legal. Então, eu acho que a administradora é inevitável você ter uma administradora de obra. Você tocou no ponto importantíssimo, né? Quando você contrata um profissional de arquitetura, você contrata uma pessoa que tem um conhecimento técnico. Sim. Hoje em dia, os nossos clientes, eles já estão num padrão mais alto. Eles já contratam o escritório, né? Que eu falo que eles não contratam a Chimene, mas é um escritório de arquitetos competentes, né? Porque eu considero a minha equipe super competente para atender todos os meus clientes. E o arquiteto, ele tem essa... Eu perdi o fio da meada que a gente estava falando. Eu sou assim, tá? Eu tenho TDAH. Meu psiquiatra fala que eu não tenho, mas eu acho que eu tenho. Eu acho que é legal pra gente continuar. Não, da questão do... que você estava falando do arquiteto, de contratar um arquiteto, isso, né? Hoje, quando contratam o meu escritório, eles contratam sabendo que eu tenho toda a bagagem técnica para cuidar daquilo. Só que já passei por muitas fases de clientes que achavam que eram arquitetos também. Né? E eles chegam, não, eu sei fazer, e às vezes até menosprezar o nosso trabalho. Hoje, o nosso posicionamento de mercado, que eu falo muito isso com as pessoas que acompanham o nosso escritório, né, seja um recém-formado na área de arquitetura e interiores, eu costumo dizer que o posicionamento é o principal na área de arquitetura. Então, eu trabalho essa questão desde quando eu comecei inconscientemente. A forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de você captar o seu cliente é por muitos, muitos fatores, né? Então, hoje, a gente consegue captar dentro do nosso escritório clientes que confiam no arquiteto, no escritório que está sendo contratado. Então, eles contratam sabendo que a gente vai entregar o que eles buscam. Sim, sim. Aí você falou uma coisa legal, né? Identidade. E eu olho para a Chimene e vejo... Eu até te apelidei a Black Woman, né? Ah, eu sabia que você ia falar isso. Quando eu fui no meu armário hoje pegar a roupa, trocar de roupa para vir para cá, eu falei assim, vai ter que ser preto. Não tem como não ser preto. Mas essa é a sua identidade. É cara, e como o preto ele gera autoridade, né? Verdade. A própria marca da Workline, do Worktalks, a gente conversa com todas... o vermelho, o preto são cores agressivas, cores que trazem realmente autoridade. E a sua identidade, ela ficou bem nítida nisso. Você, as unhas pretas, o cabelo preto, o contraste com a tua pele. Então, assim, as pessoas veem na Chimene uma pessoa de respeito, você com autoridade. Isso é legal. Mas se eu te contar que isso foi impregnado em mim através da minha família, você acredita? Mesmo? Eu achei que se você olhar minha mãe, guarda-roupa da minha rock. mãe, guarda-roupa da minha tia, das minhas primas, é preto. E foi uma coisa assim, meus primos, a gente chega num lugar e costumam falar assim, por exemplo, eu estava no hospital uma vez, aí minha família chegou, veio todo mundo de preto. Falei, gente, não morreu ainda não, tá? Tá tudo certo. Porque é uma coisa nossa. E eu tentei, você acredita, tirar essa característica por um tempo. Eu fiz uma análise de coloração, né, que costumam dizer. E descobri que, graças a Deus, o preto estava na minha cartela. Olha. E a menina que veio falou comigo assim, se não tivesse, eu ia colar um adesivo lá preto. E assim, eu acabei criando essa Chimene sem querer e tentei mudar. Porque vieram para mim e falaram assim, não, mas você usa muito preto, você afasta. E você acredita que, pelo meu posicionamento,
eu já afastei clientes que queriam orçar com o nosso escritório. Nossa, que coisa. Então, é uma linha muito tênue e eu precisava quebrar um pouco isso. Então, por um tempo, vocês me viram de rosa, de azul, né? Que também presta essa questão de passar uma confiabilidade. Sim. Então, eu tive que fazer isso por um tempo, um trabalho com uma empresa de marketing maravilhoso que eu amo, que é a Made. E eu precisava fazer esse trabalho da imagem, mas eu não consigo largar o preto, não tem jeito. Não, mas já virou sua identidade mesmo, não tem como. E até um ponto que eu coloquei aqui, realmente essa identidade ela faz toda a diferença. Quando você cria uma identidade que te posiciona para um nicho mais premium, né? Você acaba atraindo clientes mais premium também. É verdade. Aquele cara que vai ficar te mendigando preço, ele não vai nem orçar com você. E você já cria um funil ali mesmo. Então, uma qualificação de um lead já vem pela posicionamento da sua marca, da sua vestimenta, né? Isso é muito bacana. E esse desafio da arquitetura, conta um pouco para nós. Como você se formou, você já quis abrir um escritório, você pensou em trabalhar em órgão público? Muitos arquitetos se formam querendo trabalhar em órgão público. O espírito empreendedor está na veia aí, né? Eu sempre fui aquela estudante que estagiei. Eu nunca fiquei dentro de faculdade estudando com a intenção de trabalhar como professora ou nessa parte mais teórica, né? Eu sempre quis ensinar, amo palestras, sempre que me convidam eu estou lá, como estou aqui, estou muito feliz com esse convite. Mas, assim, eu já queria trabalhar, então eu trabalhava muito. Se podia estagiar de tal hora até tal hora, eu ficava o máximo que eu podia ali. Não é que eu não estudava, não é que eu me dedicava, eu tinha um coeficiente muito alto dentro da faculdade, mas eu entendia que para onde eu queria chegar, eu precisava aprender dentro de um escritório. Então, eu passei pelos grandes escritórios de arquitetura, na época, aprendi com os que eu considero os melhores, e eles me ensinaram, cada uma parte maravilhosa que eu agrego até hoje dentro do meu trabalho, né? E eu formei em 2012, né? E casei, e meu marido virou para mim e falou assim, minha história é muito engraçada, gente, porque eu sempre fui muito antenada com essas coisas da internet, né? E, na época, ninguém usava. Era muito raro, principalmente aqui em Vitória, era muito raro alguém ficar usando a internet. Lançou o Facebook Business, eu acho que era isso. Sim. E nesse momento eu falei, quer saber? Eu vou pegar e vou fazer a minha página. E eu estudava ainda. Eu falei, vou pegar e fazer a minha página. E eu já era aquela pessoa que ajudava umas amigas da igreja, do meu network mesmo, que me ajudava assim, me ajuda aqui a escolher uma cama, um sofá, uma cor de tinta para minha parede. Eu já ia e já me metia nessas coisas. E eu criei essa página, fiz fotos, fiz 3D na época e criei essa página. E começou a vir cliente dessa página. E eu falei assim, gente, mas já está vindo cliente. E eu comecei a entrar nesse mundo, formei e comecei a entrar nesse mundo. E um escritório que eu trabalhava queria me contratar. E meu marido falou assim, Ximene, se enfia, tenta. Ele foi o meu grande apoiador nisso. Eu peguei e falei assim, eu com o notebook dentro da minha casa, eu comecei e não dei conta. Com menos de um ano eu já estava montando o escritório e aí a gente está aí até hoje na jornada. Nossa, que legal. E essa presença no digital sua é muito forte. Apesar de você não ser aquela perfil de blogueira, eu acredito que isso te gera autoridade para você deixar um cliente de mais alto padrão. Pois é. E esse cliente de alto padrão, ele é um cliente que exige um trabalho bem detalhado, bem técnico. Foi a sua ideia lixar esse cliente para mais... Porque, pelo que eu percebo dos seus projetos, são projetos, sim, de mais alto padrão. Sim. Então, obviamente, a gente entende que você quis nichar para isso daí também. Não significa que você não pegue projeto menor. Exato. Mas a gente tem nichos, né? Eu, por exemplo, o meu segmento, eu atendo clientes corporativos. Eu falo que é B2B, total. Mas se chega um cliente lá no meu showroom, eu tenho um showroom na rua, na porta de rua. Sim. Então, eu vou atender esse cliente com o mesmo carinho, mas eu não prospecto esse cliente. É natural que ele, pela autoridade que a marca gera, eu quero uma cadeira que a Workline comercialize. Eu quero um produto que a Workline comercialize. Então, muita gente sonha em ter a Ximene como arquiteta. Você falou exatamente o que eu faço. Não que eu não tenho todos os clientes, sim, mas eu prospecto um tipo de cliente. Sim. Porque é esse cliente que vai me trazer talvez um retorno muito maior. Sim. Mas...
Você falou uma coisa e eu esqueci o que eu ia falar, gente. Você montou um time. Eu sou daquela que eu tenho que ir anotando na hora, assim, tudo que você vai falar para poder eu falar. É o nicho mesmo de cliente, né? Não, eu quero lembrar, mas eu não vou lembrar. Não, sem problema. Mas assim, eu entendo, está muito nítido que no seu posicionamento O posicionamento é realmente para você prospectar cliente de alto padrão. Lembrei. Vamos lá. Eu não sei se eu vou contra ao que você falou no seguinte ponto. Eu queria trazer as pessoas a pensar nesse ponto que eu vou trazer para você. Uhum. Eu não sei se você percebeu, mas o cliente alto padrão A+, plus, ele não tá no Instagram. Não, verdade. Ele não tá no Instagram. E eu demorei muito para essa ficha cair. Então, eu já estive muito presente dentro do Instagram, tentando captar cliente de uma forma... Mas não é ali que ele tá. O cliente, ele quer ver o seu resultado. Uhum. Ele quer ver quem é você, mas ele quer ver o seu resultado. Muitas vezes que você tem... O cliente que vem de cliente hoje é muito maior. O seu cliente, ele quer buscar referência de você. Sim, sim. Então, quando eu comecei a fazer uma pesquisa dos clientes, de onde eles vieram, dos meus clientes particularmente, isso pode funcionar para um outro público. Sim. Mas para mim, que quero o cliente plus, esse cliente ele não está dentro do Instagram. São poucos. Nossa. São poucos. E quando você tem esse tipo de cliente, esse cliente fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro. E uma amiga minha da arquitetura falou comigo assim, Ximeine, eu não estou tão presente ali porque eu comecei a perceber que os meus clientes, eles vêm de clientes, eles não vêm do Instagram. Eu tenho cliente de Instagram? Eu tenho. Sim. Eu tenho cliente de Instagram. No entanto que eu estou ali. Sim. Né? Eu estou aparecendo ali. Só que eu percebo que a maioria dos meus clientes que mais confiam no meu trabalho e me deixam muito à vontade são os clientes que vêm de indicação. Você pode investir em tráfego pago, em o que for, Google, ADS. O melhor vendedor, o melhor marketing que pode existir é a indicação. Aquele cliente fala, eu te indico a Ximeine porque eu confio no trabalho dela, pode fazer de olho fechado. Exato. Porque a gente, é muito nítido, né? Assim, a gente não promete para o cliente que ele não vai ter problema. Uhum. A gente não pode prometer isso, mas a gente pode prometer que a gente vai estar apoiando ele na solução. Uhum. Tem coisas que geram problema que são inerentes a nós, são pessoas que fogem da nossa gerência, né? Sim. Então, numa obra, como é que você indica uma construtora, por exemplo, um parceiro de obras para esse cliente? O cliente quer confiar até isso em você. É isso, esse cara lá, acontece, o cara dá uma pisada de bola lá. Poxa, a Ximeine era arquiteta, além de com o cliente, cabe o cliente fechar ou não. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos trocar, você resolveu internamente lá, o cara trocou o funcionário que está morcegando lá e tudo, você resolveu a vida do cara. Você promete a solução, você não promete que ele não vai ter problema. Sim. Né? E eu entendo que isso que você falou faz total sentido também no meu negócio também, acho que na maioria dos negócios. Sempre que você tiver alguém vendendo, um cliente vendendo a tua marca, essa marca só tende a prosperar. Né? Não que nós não temos que estar ali. Não, lógico. Nós temos que humanizar a nossa marca. Sim, nós temos que trazer as pessoas para a gente, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. No entanto que eu parei muito. Era muito. Uhum. Então, eu apareço de vez em quando, eu mostro o resultado, Sim. eu mostro o processo, Sim. né? Porque tem clientes que são curiosos, eles Sim. vão lá para saber o que está acontecendo. Mas hoje o Instagram, ele é um portfólio Sim, da arquitetura, Sim. né? Então, ele não é que ele substitui o site, porque eu acredito que ainda, no público que eu quero, o site ele é muito importante. Entendeu? Então, a gente tem que ter várias ferramentas. E investir no marketing, seja para o Instagram, seja marca pessoal, né? Assessoria de imprensa e tudo mais. Eu vi que são ferramentas que te ajudam no posicionamento, que é importante de onde você quer chegar, né? Não, com certeza, com certeza. E isso aí faz toda a diferença. Por exemplo, se você quiser prospectar clientes corporativos, o melhor canal é o LinkedIn, não é o Instagram. Eu preciso investir no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta de prospecção assim, já incrível. Tomei um puxão de orelha dos meus irmãos. Não, porque se você, por exemplo, conhecer arquitetos lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eles estão muito presentes no LinkedIn. Sim. Então, ele vai trazer aquele público que vai estar à busca de um arquiteto para reformar a sua empresa, para fazer construir, enfim. Sim. Já, melhor o cara passar em frente a uma obra gigante, lá ver a placa da Ximeine ali,
vai ver seu site, direciona para lá. Sim. Você está presente. Né? E o Instagram é realmente um book de cases, né? Isso. O cliente poder fazer uma declaração ali, de divulgar, realmente, olha, eu trabalhei com fio, tá aqui. Isso é legal. É porque mesmo post estático, o Instagram, para mim, ele também é muito para aquela parte da mentoria, do encontro com a X, que eu amo fazer, né? Sim. Eu me dedico muito às coisas. Eu sou muito intensa. E eu recebi várias perguntas falando, mas por que você não continua com a mentoria? Eu amo, eu quero continuar. Só que eu tava ficando doente com tudo que eu tava fazendo ali, porque eu ficava sem dormir na semana da mentoria. Então, isso tava acarretando problemas dentro da minha casa. Então, nós, mulheres, ainda temos essa questão, esse cuidado, né, de estar conciliando trabalho, família, sonhos e tudo mais. Então, a gente tem que ter essa ponderação. Eu ia exatamente perguntar isso aí, sobre a Ximene empreendedora. Que o tempo que eu sempre te acompanhei ali, eu via você inquieta. Não, em breve temos aquilo, aquela expectativa no final de um ano, não lembro se foi do ano de 2022, 2023, aquela expectativa, ano que vem temos novidades e tal. De repente surgiu a Ximene palestrante, com mentora. Fala um pouco sobre o Encontro com a X, como surgiu essa ideia e como foi desenrolar, como você tem ajudado os estudantes de arquitetura a desenvolverem, né, esse posicionamento que você criou. Isso aconteceu ao acaso, né? Eu tinha acabado de ganhar a Antonella e desde muito tempo eu já tinha várias pessoas engajadas comigo no Instagram, estudantes, eu sempre ajudava pelos bastidores. E aí a Antonella nasceu, dei uma afastadinha ali e logo voltei, com 2 meses eu estava no escritório com a Babá e a Antonella, né, trabalhando, e num dia as pessoas começaram a perguntar várias coisas e eu, naquela de botar cara, né, pegar o celular, falar, eu virei e soltei assim, gente, quem tiver interesse pode vir aqui no escritório, eu compro um bolo e a gente bate um papo. Pra que eu falei isso? Choveu, tô indo, quando vai ser, eu quero participar, quando que vai ser, eu quero... Aí eu falei, gente, mas as pessoas estão tão interessadas assim em saber disso? Aí você, só pegando um gancho, quando você vê isso, você entende que você tá no caminho certo? Pois é, mas é porque eu amo ensinar. Meu marido até fala assim, por que você não vai dar aula em faculdade? Eu até gostaria, para te falar a verdade, mas também é muita dedicação, é uma outra dedicação. Talvez não seja o momento, né? Mas eu nesse momento de divulgar sem querer, eu falei, então vamos abrir uma lista. Meu escritório pequeno, olhei para o escritório e falei, quantas pessoas cabem aqui dentro? Quantas cadeiras eu vou ter que comprar com o Danilo? Peraí. Antes eu nem busquei isso, é muito engraçado. Teve uma loja que falou assim, pode pegar todas as cadeiras expostas aqui no cadeiródromo. Eu falei, então vou pegar. Aí eu tive parceiros, sempre tive parceiros, né? Vocês sempre me apoiaram em tudo que eu fiz, eu não tenho que reclamar. Todos os meus parceiros são muito apoiadores. E eu peguei as cadeiras, botei, acho que, se não me engano, 15 meninas dentro do meu escritório, minha sala de reunião. Eu lembro de uma baguncinha dessa daí, eu lembro. Foi o primeiro. Fez e ali eu montei uma apresentação e comecei a contar como é que eu fazia. Gente, o negócio foi quando vai ser o próximo, aí a lista do próximo, tinha não sei quantas pessoas. Aí foi quando uma outra loja parceira falou, Ximene, vem fazer aqui. Deu 150 pessoas na loja. Foi o segundo encontro com a X, foi bombado. Aí eu falei, eu gosto disso. Eu amo contar a minha história tem várias coisas diferentes de superações, né, de posicionamento. Então eu falei, por que não contar, né, para as pessoas, para inspirar as pessoas, porque não sei se você repara, Danilo, mas a nossa profissão, ela é muito separada, segregada, a gente precisa se unir. E com essa intenção maior de ajudar o próximo, eu falei, eu preciso falar que não é difícil e que não é impossível. Eram vários relatos de pessoas falando assim, eu não consigo, eu não sei, eu não vou... Tenho 5 anos de formada, tenho 10 anos de formada, eu tenho dificuldade disso, daquilo, não consigo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa tem mais anos de formada do que eu e está aqui, porque eles estão sedentos, precisando de ajuda, das pessoas se unirem mesmo e falar, olha aqui, é possível. E eu fui nessa intenção. E aí teve o terceiro, que aí foi no hotel, aí também foi sensacional, todo mundo apoiando, e eu amo. O Encontro com a X é uma coisa que eu faço com os parceiros, onde a pessoa não paga nada, ela não investe nada, apesar das pessoas falarem que eu tenho que cobrar, porque é um investimento muito alto.
Mas eu fico naquela, não, são pessoas que estão começando. Por que a gente não ajuda? Por que as lojas não mostram? Ei, gente, eu sou a loja tal. E eles acabam ganhando um monte de brinde. E eles ficam super felizes. E a mentoria surgiu também nessa. Quando que eu vou aprender com você? Quando que eu quero aprender como é que você faz? Como é que seu escritório funciona? Como é que você cresceu? Como é que... Essa curiosidade. Aí você virou um business. Aí virou. Aí eu vendi. E tenho mentorados particulares, Sim. né? E eu tenho demanda para isso, né? Pessoas que querem. Só que é aquela coisa, né? É aquele negócio que você falou do B2B. É muito intenso. E eu sou intensa. Uhum. Então, as pessoas que fizeram mentoria comigo estão até hoje comigo. X e isso, X e aquilo. Então, eu não tenho uma equipe por trás disso, né? Eu tenho vontade de fazer, mas eu não tenho... porque é um negócio, né? Sim. E a gente precisa de uma equipe... estruturar, né? Realmente criar, desenhar um modelo de negócio, né? Exatamente. Porque a mentoria hoje está muito em alta. A gente até estava falando um pouco aqui antes de a gente começar que tá cheio de guru da internet, que vendendo isso, aquilo, outro, né? Vendendo sonhos e às vezes não construíram nada. É verdade. Então você vem construir uma trajetória e você poder passar isso. E eu falo muito nos meus bate-papos. Você é única. A Ximene é única. Então você pode passar todo o seu conhecimento para outra pessoa, que a pessoa pode aprender, mas ela não vai ser a Ximene. Exato. Então não adianta você ficar querendo reter isso para você, esse talento só com você. Tem que espalhar para que mais pessoas possam também crescer. Aquele cliente que você vai nichar, ele vai contratar você. Não adianta, o outro querer chegar e levar, ele vai te indicar, Você falou um negócio super interessante, porque esses dias eu tava, uma funcionária minha, uma ex-funcionária minha me mandou o Instagram de uma menina que ela já fez encontro com a X, e eu entrei para ver um determinado assunto e eu aprendi com ela. Olha que legal. Olha, eu olhei e falei, gente, que legal. Ela estava no encontro com a X, mas ela tá em outro nível, ela tá com as experiências dela maravilhosas me ensinando também, né? Isso é muito legal. Não, isso você fez escola mesmo, as pessoas acabam seguindo. Sim. E também segue outros caminhos. E aí, de repente, aquele caminho que ela seguiu, você não estava acompanhando e pode deixar. E durante a pandemia, como é que foi para você aquele boom de casas construindo? Porque foi uma tragédia, obviamente, foi uma coisa, um colapso mundial. Mas para a Ximene, assim, e para os demais arquitetos que você tem conhecimento, o condomínio Jardim Veneza, onde eu tenho meu terreno lá, que eu pretendia construir, mas por questões logísticas eu desisti. Eu trabalho em Vitória, faço minha vida em Vitória. Pegar aquele trânsito todo é loucura, né? Cara, eu vi um boom de casa, de repente... Não reconheci o condomínio quando eu cheguei lá. Construções rápidas, assim. Como é que foi a sua demanda na pandemia? Sem poder ir para o escritório, sem poder ter contato com as pessoas, sem poder ter contato com o cliente, tudo online... Como é que foi isso? A doideira. Olha. A gente, é inevitável a gente falar da pandemia ainda, né? Não falar da pandemia. Porque foi um momento que eu, por exemplo, parece que foram 2 anos apagados da minha mente, assim. Apesar de ter tido um volume bom de negócios, muitas pessoas viram que não estavam preparadas para trabalhar em casa, e tiveram que adequar seus escritórios em casa e tudo. Mas foram assim, eu lembro de 2019, depois eu pulo para 2022, cara, impressionante. Foi 2020, né? Começo de 2020, finalzinho de 2020. Março. Então, eu lembro bem de 2019, que eu vivi em 2019. Aí 20, 21, parece que eu não consigo lembrar de coisas que eu vivi durante esse período. Pois é. E para vocês, eu acredito que tenha sido um boom, porque as pessoas queriam sair de casa, não davam aguentando mais ficar presas, quero morar em casa, quero ter espaço. E aí, como é que foi? Na Vera, agora eu quero ouvir um arquiteto que fez obra pra que caramba. fez acontecer. Danilo, eu não consigo falar da minha vida, falar da parte da pandemia sem falar de Deus. Eu não consigo. Eu sempre... Eu vim de uma carreira em ascensão e eu engravidei. Em 2018, a Antonella nasceu em outubro de 2018. Eu perdi clientes por causa da gravidez, né? Clientes que me ligaram, que eu consegui disfarçar a minha gestação até o 6º mês. Eu sempre fui muito magrela, então eu botava roupa larga, eu consegui fazer isso. É muito feio falar isso, né? Mas eu tive respostas de telefonemas de maridos, de esposa, de homens que falaram que não iam fechar comigo porque eu estava grávida. Absurdo, né? E aí eu perdi clientes, perdi cartela de clientes, e a Antonella nasceu e eu estava ali. Tinha os meus clientes, mas tinha pouca captação, né? E, no entanto, que em 2019 foi o ano que eu voltei. E foi o ano que aconteceu o primeiro encontro com a X. Então, foi o ano que as coisas começaram a se ajeitar. Você entende? Que foi muito difícil. Então, 2019 foi um ano ótimo para mim. Quando chegou 2020, na pandemia, em março, foi um caos.
todo mundo, né? Foi um caos, porque começou comigo, tipo, retomando uma carreira. Você entende? Eu estava retomando uma carreira, que eu estava aqui. Aí, por causa da gestação, muita gente já foi vindo, foi chegando. Que é uma carreira concorrida, né? Sim, sim. E aí, na pandemia, eu estava entrando em depressão. E eu não sabia que eu estava entrando em depressão. Nos 2 primeiros meses, a gente ficou dentro de casa, com vários boletos vencendo e com vários clientes cancelando o pagamento. Nossa. Então, meu caixa, ele foi todo embora nessa época da Desafio, pandemia, hein? praticamente, né? E, para mim, eu falei, fecha o escritório, não fecha o escritório. Sabe aquela dúvida? O que eu faço? Deixo o escritório lá? Eu estava muito confusa. E Deus, ele realmente me tirou, me resgatou de um momento completamente desorientada. Eu estava já. Eu não sabia qual a decisão que eu tomava. E, pela misericórdia de Deus, com 2 meses, assim, a gente voltando, foi quando a gente conseguiu entender que aquilo estava sendo bom para a área da arquitetura. Entender. Mas o mundo colapsou, né? Sim. Assim, você também, obviamente, não tem que pensar por que o vizinho vai tá em depressão também. Você está pensando naquele momento em você. Vai, gente, o que eu vou fazer? Sim. O mundo colapsou. Eu saí era uma incerteza do fundo do poço. Né? E eu não sabia, porque eu sempre fui preconceituosa com a depressão. Eu falava, gente, como é que a pessoa... Olha eu, gente. Que absurdo. Como é que a pessoa ela pode ter depressão? Gente, é só olhar para Jesus. Eu ficava nessa, né? E realmente, Jesus, ele é a fonte de todas as coisas. Mas eu estava num momento muito desligada para poder enxergar isso. E eu acabei me afundando. E quando eu me afundei, sabe, uma funcionária minha foi em casa. Eu tenho muito cabelo branco, tá, gente? E eu já tava com uns 2 dedos de cabelo branco na cabeça. E a minha funcionária, ela foi em casa na época, eu trouxe uma tinta. Eu trouxe uma argila para passar no seu rosto. Eu vou cuidar de você. Só para você entender no nível que eu não enxergava. Eu não enxergava. Porque eu amo o que eu faço. E quando a gente ama o que a gente faz, aquilo parece que está sendo tirado de você, você se vê no fundo do poço. Sim. Você fala, eu não sei o que eu vou fazer agora. E eu estava ali naquela situação e quando a gente voltou com 2 meses sem poder, a gente foi meio que no secretinho ali. Sim. Acho que foi todo mundo indo no secretinho, não assim. Tinha como, gente. E aí fazia horários, revezamento, gente em casa e tal. Começou uma procura enorme de pessoas que começaram a olhar para dentro de casa. Porque as pessoas, elas não estavam olhando para dentro de casa. Elas estavam olhando cada vez mais os apartamentos menores. Porque eu fico o dia inteiro na rua. Eu não preciso de conforto. Eu não preciso de escritório. Não preciso de nada. Meu quarto pode ser minúsculo, porque eu fico na rua o dia inteiro. As pessoas começaram a olhar de novo para dentro da casa. E ali, naquele momento de olhar para dentro da casa, eles começaram a entender que eles precisavam de arquiteto. E hoje em dia você não consegue mais fazer reforma, obra, sem arquiteto, né? Sim. Graças a Deus isso já está linkado. Porque antigamente as pessoas ainda estavam bem tupetudas. Sim. Mas hoje é necessário você ter um arquiteto. E aí, aí começou aquela busca. Eu que preciso de um home office. Eu preciso reformar minha casa. E as pessoas começaram a entender que o home office aí é bom para vocês também, né? Sim. Que também é importante dentro de casa. Uma boa cadeira, né? Uma mesa na altura correta, um ambiente bem iluminado, né? Então, a gente começou a ter procuras por home office e começamos também a ter procura por casas. Reformar casa, mas por casas. Então, realmente, teve um boom na arquitetura e aí a gente mergulhou de novo naquele boom e aí foi um sucesso. Nossa, e... assim, essa presença no digital, você acha que fez toda a diferença? Nesse momento, sim. Eu fiz, não é podcast, eu fiz lives. Sim. Com pessoas que eu nem acreditava que... Eu acho que eu nem conheci o nome live, só que na pandemia eu só falava em live. Eu fiz live com gente famosa na arquitetura e a gente se conectava pela internet na época. E eu falava, gente, eu tenho amizade com essas pessoas até hoje, é muito legal. E isso eu ficava, gente... E estreitou muitos laços, mas muita gente que
que zombava da blogueirinha chegando aí, olha ela com o celularzinho na mão, que criticava o meu lado, blogueiro de ser, se enfiou e tá todo mundo na internet até hoje. Até hoje, né? Nossa, e Ximene, como é que você vê aí para os próximos 5 anos da sua carreira, esse encontro com a X, suas mentorias, como é que você visualiza a Ximene Vilar Arquitetos para os próximos 5 anos? Você pensa em expandir os modelos de negócio? Porque eu acredito que você esteja cada vez menos no operacional, né? Você esteja sim. A sua figura é ela que vende a sua empresa, né? Que vende os seus serviços. Você tem uma equipe muito competente, conheço lá grande parte da tua equipe, te acompanhei em Casa Cor, ambientes maravilhosos e tudo. Mas, assim, como é que você visualiza a Ximene Vilar Arquitetos para os próximos 5 anos? Nossa, que pergunta difícil. Nós temos que realmente... Porque, na verdade, eu realmente tive que sair, igual você falou, do operacional. E foi muito difícil para mim a parte de delegar. Eu tive um processo, eu sempre concentrava em mim tudo. Eu achava que o cliente queria a Ximene. Então é a Ximene. Quando eu engravidei, eu vi a necessidade de mostrar a equipe. De falar, gente, eu tô aqui, mas fulano de tal tá ali. Não vai fazer nada sem minha aprovação. Não vai fazer nada sem a minha aprovação. É isso. Lá no escritório não sai nada sem a minha aprovação. Mas a gente delega, mas tem esse controle. Você não delarga, você Exato. delega. Mas são pessoas totalmente criativas, sabe? A Sim. gente lidar com criação e tal. São pessoas competentes que me ensinam também diariamente. Mas eu saí do operacional. E eu já tenho sonhos, né? Não é só na arquitetura. Você falou aí, eu tenho sonhos. Eu tenho uma amiga na arquitetura, Dani Andrade. Ela sabe que eu amo joia e que eu sonho em ser design de joias, desde antes de fazer arquitetura. E isso tá dentro de mim muito, 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 e ela sempre me apoia nisso. Tipo, vai. Por que você não tenta? E eu sempre tive esse medinho de tentar uma nova coisa, se tá tudo bem, confortável aqui. Sim. E eu tenho esse projetinho guardado. Então, eu não sei se antes de 5 anos ele vai nascer. Mas na arquitetura, você pode ter certeza que eu imagino São Paulo. Eu já tenho clientes lá. Então, a gente está apontando cada vez mais para lá. Porque o perfil cliente Ximene, ele está mais parecido com o São Paulo. Sim. Então, a gente está apontando diretamente para lá, cada vez mais, captando os clientes de lá, não deixando aqui, porque o nosso escritório, a nossa base, ela é aqui. Então, a gente tem os nossos clientes maravilhosos, queridos daqui, que a gente cuida com muito carinho, mas apontando para São Paulo. Quem sabe um dia o escritório lá também. É porque eu sou uma mente inquieta, né? Também, assim, minha cabeça, e às vezes eu fico pensando, cara, se eu tivesse um escritório de arquitetura, eu faria isso. Agora, é difícil a gente imaginar estando lá, né? Sim. Na verdade, é fácil a gente pensar, mas você está numa posição com a quantidade de clientes, porque vocês são praticamente babás dos clientes também. Isso não é falar mal, né, do cliente, porque realmente o cliente, quando ele sente confiança, ele se entrega também. E aí, só que, vamos dizer, um contrato, por isso que o Abílio Diniz mesmo, ele sempre falava, tudo está no contrato. Se você faz um contrato muito bem elaborado... O advogado tem que fazer um contrato, gente. Tantos visitas, tantas não sei o quê. Cara, olha só, nós assinamos um contrato, muito jeitinho, fala, ultrapassou isso aqui, eu tenho custos, então a gente precisa cobrar. Mas tem cliente que abusa disso daí. Eu já tive clientes abusadores, né? Eu já tive clientes abusadores e a gente tem que perceber isso. Sim. Né? Desde o começo. Mas eu tive que mudar o meu posicionamento. Aí eu volto para a parte do posicionamento. Então, desde que o cliente entra no meu escritório, ele entende que ele está contratando um escritório, que ele tem limites e que tudo extra será cobrado. Então, isso é passado, reforçado para ele desde o começo. Existem exceções, Danilo? Com certeza. Existem exceções que nós trabalhamos também com essa parte mais sentimental, onde a gente cuida do cliente. Não é a parte babá, mas é aquele cuidado de um sonho que a gente está levando com muito cuidado ali para poder fazer dar certo. Agora, ultrapassou a linha, a gente tem que ser profissional o suficiente para falar. Até aqui eu posso,
a partir daqui eu preciso cobrar X de você. Sim. Então, existe isso hoje no escritório. Já passei por fases de não conseguir, por isso da importância de você ter um contrato bem amarrado. Uma reunião muito bem alinhada. Uma reunião de alinhamento já no início. Então, a nossa reunião de primeiro contato ela é mais longa. Então, a gente entrega um contrato um pouquinho extenso, mas com os pontos específicos. Então, tá bem amarradinha essa ponta lá no escritório. Mas esse desenho vem do estudo acadêmico, esse desenho do modelo de negócio? Ou você tem que ir desenvolvendo isso ao longo do tempo? Já tive muitas quedas, Danilo. Muitas quedas dentro do meu escritório, na parte de gestão. Eu tive que entender que eu não sei fazer algumas coisas. Eu tive que entender que eu não sei lidar com dinheiro, que eu preciso de uma pessoa para isso. Eu tive que entender, eu comecei a delegar várias partes. Sim. Eu tenho contabilidade, eu tenho administrativo, eu tenho financeiro, eu tenho o advogado que cuida das nossas coisas, de contrato, de alguma coisa, uma demanda necessária. E eu tenho uma pessoa para cuidar e gerir as correções dentro do escritório. Mas toda a parte criativa está comigo, está com o Nicolas. Então, a gente tem pessoas para tudo. Para poder fazer funcionar. Sim. Mas até eu chegar nesse ponto, eu tive muitas quedas. Até para os espectadores que perguntam às vezes, mas é um programa voltado para empreendedorismo, conversando com arquiteto. Eu quis mostrar, porque eu convivo muito com os profissionais de arquitetura e eu quis trazer a Ximene por eu conhecer o modelo de negócio dela e saber que é uma empresa sendo gerida ali pela Ximene e delegando assim as atribuições de cada um. Então, a importância a gente tratou aqui agora sobre expansão, sobre o empreendedorismo, sobre a parte de criativa, digital. Então, assim, o Work Talks, ele está aqui exatamente para mostrar para vocês a importância de um estudo bem feito, de um modelo de negócio bem desenhado para todos os segmentos. Todo mundo é empreendedor. Quando você é um advogado, você precisa vender seu serviço, você precisa criar um modelo de venda para o seu serviço. Então, Ximene, eu queria que você aproveitasse esse espaço, falasse das suas redes sociais, do seu site, tivesse algum complemento que você de repente a gente não bateu aqui, o espaço é seu. Obrigada. O que acontece? Eu quero bater numa linha muito tênue da arquitetura. A arquitetura, você já deve ter escutado falar que é uma linha, uma profissão muito glamourosa, né? Então, as pessoas, às vezes, elas entram... Nossa, mas é muita sofisticação, é tudo muito isso, tudo muito aquilo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente na parte financeira. Até onde eu posso ir de investimento? Uma casa cor, quanto que ela vai me custar? Eu já vi profissionais dentro da casa cor que não tinham dinheiro para investir, estavam lá, desesperados, sem saber o que fazer, e a gente teve que dar uma mão. Vamos ajudar aqui, vamos pegar o amiguinho, o Danilo, você é meu parceiro, ajuda fulano de tal, que ele está precisando de ajuda. Então, eu me vi fazendo situações assim, e só te dando um exemplo, a gente não pode dar um passo maior do que a nossa perna. E eu tive que aprender com isso, né? A gente tem arquitetos muito glamurosos, muita sofisticação, só que a arquitetura, na prática, ela é muito trabalho. Ela é muito trabalho. A arquitetura tem que requer muito empenho, muita dedicação, horas e horas na parte criativa, horas e horas na parte de execução de um bom projeto, porque um projeto bem executado é uma obra com menos dor de cabeça. Então, meu cliente não tem dor de cabeça na obra? Claro que tem, gente. Tem viga que, às vezes, no apartamento antigo aparece e a gente nem sabia onde é que estava, porque a gente não teve acesso ao projeto estrutural. Nossa. E a gente tem que recriar algumas coisas, um gesso. Então, hoje, eu já tenho até técnicas para resolver essa situação. Sim. Então, assim, é experiência, né? Sim. Então, eu acho que a arquitetura ela é um glamour, mas ela tem que ter os pezinhos no chão. Então, sim, que os arquitetos possam ter essa noção aí de, às vezes, dar um passo para trás para dar 3 passos para frente. Uma das coisas que eu mais admiro dos escritórios de arquitetura, por isso que eu falei, eu faço questão de conversar, que é um empreendimento. Qual o tempo de uma jornada de um cliente com vocês? Qual a jornada? Nossa, eu vejo que em outros escritórios é menos, mas o meu escritório, porque a gente tenta fazer tudo muito minucioso, 6 meses num projeto de reforma normal, a 1 ano, dependendo do tamanho do projeto. E casa,
nosso. O cliente fica com a gente de projeto a construção 2 anos, 3 anos. Aí você imagina, você tendo que tocar projetos grandes assim, Sim. com uma jornada de 2 anos às vezes, quantos clientes você precisa ter para você ter uma solidez financeira dentro do escritório? Então, é uma arte. Literalmente, vocês trabalham com arte em tudo, até na administração financeira. Se você reparar, dentro do meu escritório, a gente não tem muitas casas. O nosso orçamento, ele realmente está um pouco acima do mercado. Porque eu entendo que a minha dedicação ali é diferenciada. Então, a gente tem profissionais que têm um valor menor, não sei como que eles conseguem, mas eu não consigo. Sim, entendeu? Então, eu prefiro não pegar. Sabe? Prefiro não pegar. Então, a gente faz casas, mas quem está fazendo casa com a gente está investindo alto, entendeu? Entendi. E no escritório, na entrega, no projeto, demora demais. É um projeto que demanda muito detalhamento. E cada vez mais que a gente detalha, mais a gente vê que a gente está cobrando barato. Então, fala para nós aí o seu site, suas redes sociais. O Instagram, se eu não me engano, né? É Ximene Vilar _arc. Mas se você procurar Ximene Vilar, como já não tem muita mesmo, é mais fácil de achar. Eu acho que a gente está mais presente mesmo no Instagram. No Instagram, né? Isso. E lá na sua bio tem os seus contatos, contato da sua equipe. Lá você consegue entrar em contato com o nosso escritório, né, diretamente comigo. Que foi uma coisa que eu tive que mudar também com o tempo. Isso ia para outra pessoa. E eu percebo que esse meu contato, ele é diferente. É muito pessoalidade. Exatamente. É muita pessoalidade dentro da arquitetura. Então, ele contrata a Ximene Vilar, ele quer ter acesso a Ximene, ele não quer conversar com o outro. Apesar de você ter uma equipe maravilhosa, né? Mas é a Ximene que eu contratei. Mas o primeiro contato é importante. Tem que ser, eu te atendi aqui agora, ele precisa conduzir, eu preciso fazer em São Paulo, trazer uma novidade para a sua obra. Então, isso aí. Muito bacana. E você que acompanhou a gente até aqui, peço para você se inscrever no canal do Work Talks, seguir nossas redes sociais, compartilhar. Se fez sentido para você esse episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E, Ximene, obrigado pela oportunidade de ganhar esse conhecimento contigo, entender um pouco da sua trajetória. A gente vai ter mais outras oportunidades para bater mais papo e eu ouvir, conhecer um pouquinho mais a história, porque assim, a gente acabou encurtando um pouco a sua trajetória, que é muito bacana, né? Do início até ali onde você está, nesse posicionamento. Quero conhecer as novidades aí para os próximos 5 anos, com certeza. E é isso, gente. Muito, muito obrigado pela audiência até aqui. Tchau, tchau.